Oi, gente. Hoje é terça-feira, são 22 de dezembro de 2015. Agora devem ser umas 10h30, mais ou menos, ou talvez um pouquinho mais, porque eu tô saindo do cinema, fui ver um filme com uma amiga e foi um dia até bastante cheio de hoje, porque eu vim para o trabalho, apesar de eu estar de recesso, para o aniversário de um amigo, né? É um dos colegas do trabalho, mas é um amigão, assim, virou um amigão nesse nosso tempo de convivência. Uma pessoa que eu super gosto, a gente até costuma dizer que nós nos tornamos irmãos. E assim, converso com ele sobre tudo, é um dos meus confidentes. E confio muito nele. Quando a gente tá duro, eu peço dinheiro emprestado pra ele. Ele já pediu pra mim, assim, a gente não tem frescuras um com o outro, né? Muito tranquilo. E aí é claro que eu tinha que vir pro aniversário dele, que foi uma gracinha. O aniversário, ele ficou super feliz, ele não esperava. E ele faz aniversário dia 22 de dezembro. Aí, quando ele falou, na semana passada, 22 de dezembro, eu falei, nossa, eu nunca vou esquecer essa data, porque é o dia que eu me separei do meu último marido. Aí depois eu fiquei pensando, que horrível, Sheila. Você associa o aniversário do seu amigo a uma data horrível, como o dia que você saiu do apartamento e deixou o seu último marido. Ai, que horror. Eu vi que ele fez uma cara assim meio estranha, mas eu só consegui parar e refletir sobre o assunto depois, sabe? Eu tenho dessas ratas, assim, às vezes eu dou essas ratas. Aí fui pro aniversário dele. Depois aproveitei, entrei na internet, atualizei, porque eu tô sem internet em casa há muitos meses, né? E hoje, esse mês, a internet do meu celular também acabou, sei lá, dia 12, 13. Olha só, eu entro aqui numa tesourinha, mudando de assunto, né? E é tão absurdamente esburacada e é um remendo, parece que puseram o picho, o concreto, sei lá o que é isso aqui, e parece que vários caminhões passaram e dançaram, assim, sambaram, sabe, na passagem, e aí secou, assim, umas lombadas, uma coisa completamente irregular, horrorosa, uma coisa horrível. Parece que passou uma manada de elefantes também, aproveitou e terminou o serviço, sabe assim? Pois é. Aí por isso que às vezes eu tô gravando com vocês e o celular cai, porque como aquela tesourinha ali, que o estado dela é esse que eu acabei de descrever, a cidade toda tem esse tipo de coisa, sabe? Assim, agora aqui eu tô numa pista que ela tá lisa, ok. Aí se eu for ali pro canto, a pista do canto, ela no canto, mais próximo do meio-fio, ela é toda também, parece até que um carro deu uma freada, assim, quando o piche ainda tava molhado, sabe? Essa coisa? Aí fica uma lombadona, assim. Ou seja, tudo uma coisa... Nem sei dizer, gente, não, porque mal feito não dá conta, entendeu? Não dá conta do esculacho que é, assim, da esculhambação que é, entendeu? E é um material que foi pago com dinheiro público, é uma via que é utilizada pelo público, é um serviço que era para ser feito pra gente, né, de uma maneira bem feita, caprichada, sabe, de qualidade, para durar muito tempo. Não, parece até que, nossa, um navio assim passou e estragou tudo, e deixa estragado mesmo, e ponto. É isso. Bom, acabou o parênteses, né? Aí eu fui para aniversário, aí entrei na internet para me atualizar, até publiquei mais um confessional. Aí fui para terapia. E foi muito louca a terapia, porque nós falamos um pouco assim sabe aqueles diálogos internos que alguns de nós têm? E que você fica assim, eu sei o que fazer, mas aí uma vozinha interna vem e fala assim, mas você vai fazer mesmo? E você dá conta? Alguma vez você fez? Sabe aquela vozinha interna crítica que te bota pra baixo e que às vezes é um eco da voz de alguém da sua família? Pois é, aí eu tava falando dessa voz, chegamos a esse ponto, né, a essa autocrítica severa assim dentro de mim.
E aí o meu terapeuta fez um exercício assim que envolveu meditação. Nossa, gente, foi impressionante, porque às vezes não basta nós entendermos racionalmente, nós compreendermos racionalmente. Às vezes assim, no meu caso, pelo menos, é muito importante, mas às vezes não basta, ou seja, não só isso. Às vezes é necessário que haja um impacto emocional também, sabe, assim, ou energético. E hoje eu vivi isso de novo, assim, porque eu cheguei, e aí resumindo, é como se no meio dessa profusão de coisas na mente, e sabe, aí muito ruído, né, e essa dicotomia, e você viver dividido, assim, quer, mas não quer, não sabe o que quer, não sabe se consegue, etc, etc. E aí você, na verdade, só se vê imerso ou imersa no meio, assim, desse ruído imenso, e a emoção é de um medo e de se sentir acuado, né? E uma ansiedade imensa. Então é uma adrenalina negativa, né? É uma emoção negativa, ou emoções negativas, são emoções negativas, né? E aí, quando ele fez o exercício comigo e que houve a meditação, houve um esvaziamento real. Eu consegui esvaziar a mente, o que eu estava sentindo, assim, tudo se neutralizou, tudo se foi. E aí não havia mais dúvida, nem medo, nem ansiedade, assim, só uma serenidade. E aí voltando, e aí eu soube o que fazer. Engraçado, né? Eu tô na pista de velocidade mais baixa, acesso para uma ponte. O que o motorista atrás de mim veio jogar farol alto atrás de mim? Meu querido, ultrapasse. Tchau. Vai ser feliz. Vai com Deus. Então, aí eu senti uma paz, sabe? Aí a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu preciso meditar todos os dias para conectar com esse eu superior, né? Uma outra coisa foi que a primeira parte do exercício e tal, então se referia à minha família, né? E eu, durante muitos anos mesmo, assim, durante mais de décadas, eu quis um acerto de contas. Eu queria um acerto de contas, eu queria que viesse à tona as mentiras, a maldade, a injustiça e etc, etc. Porque não é fácil ser bode expiatório, não é fácil ser o bode expiatório. E eu queria que essa farsa toda se desfizesse e etc, etc, etc. Foi um período também que eu ia pra lá, e aí daqui a pouco começavam as provocações, e daqui a pouco tinha briga, e etc, etc, etc. E eu voltava ainda mais revoltada, ainda mais pé da vida, irritada, inconformada e tal. Isso, gente, durou anos da minha vida. Aí, nos últimos anos, eu comecei a fazer um trabalho comigo mesma diferente, que foi o do desapegar, né? Desapego e perdão. Então, assim, não é que eu tenha perdoado tudo, mas hoje eu compreendo que há uma enfermidade, né? Emocionalmente falando. E as pessoas fazem o que elas dão conta. E aí deixei de ir para lá, porque aí na última vez, que foi quando a minha filha engravidou, e aí minha mãe me ligou e mentiu pra mim,
E aí eu liguei para minha filha, baseada na mentira que ela havia contado, para oferecer a ajuda como, né, minha mãe havia dito para eu oferecer. E aí foi um escândalo e etc, etc. E aí até a minha sobrinha, que é alguém com quem eu nunca convivi na vida, deu um chilique comigo. Eu falei, o quê? Aí eu cansei de vez, assim, foi ótimo, porque foi a gota d'água. Cansei de vez, eu falei, gente, chega. É muito desamor, é muita confusão, é muita hostilidade. Eu vou ficar indo pra lá pra ser hostilizada? Eu vou ficar ainda ali achando que essa família significa alguma coisa para mim, para ficar sendo atacada, para ficar continuando a ser o bode expiatório, continuando a ser, entendeu? O saco de pancadas através do qual eles escondem de si próprios todos os seus problemas. Ah não, chega, cansei. E aí eu dei um basta. Foi ali, assim, eu dei um basta, falei, chega. Aí, claro, depois a minha neta nasceu e eu morro de vontade de conhecer a minha neta. Mas eu não vou. Alguma coisa mudou, sabe, assim, deu clique, desligou. Foram muitos anos, foram décadas tentando resolver. Décadas. Eu faço terapia há mais de 25 anos. Aquelas pessoas não fazem nada, elas não tentam compreender, elas não tentam se ajudar, elas não tentam se modificar, elas não tentam se transformar. E aí eu que faço todo esse investimento e faço yoga e vou para não sei o que, e vou começar a meditar e isso e aquilo, e tô o tempo todo, né, procurando limpar essas feridas. Vou continuar tentando unilateralmente? Não. Aí foi assim, claro que é estranho, né? Porque é uma orfandade. É uma orfandade com as pessoas em vida, assim. Mas eu não sei, acho que eu assisti tantos filmes de guerra, tantos filmes sobre a Segunda Guerra. Acho que eu li tanto sobre o Holocausto e os outros povos sobre os quais nem se falam, né? Quantos ciganos foram mortos? Quantas comunidades outras, né? Então, assim, eu acho que de repente eu compreendi, né, que jamais será para mim aquela família do comercial de margarina. E eu não preciso ficar sendo o alvo. Eu não preciso continuar desempenhando o papel da paciente identificada, né? Ou que a antipsiquiatria, né, também trabalha com aquele que acaba exercendo um papel assim de concentrar em si, né, todos os conflitos e desajustes de uma dada família. Eu falei, não, chega. Aí, claro que também me sinto profundamente preocupada, porque geralmente quando a família perde esse elemento, seja porque esse elemento se afasta, morre, ou se cura, né? Enfim, alguma coisa acontece, eles elegem outro. E aí eu sabia que seria minha filha, porque ela, tadinha, né, ficou com eles quando era pequena para ser... Olha que coisa louca, né? O meu pai era louco, ou é ainda, não sei, era louco pela minha filha, louco. Quando a Angel nasceu, ele era louco por ela. Aí fizeram de tudo para ela ficar lá. Aí eu lembro de uma época que ela ficou com os dentinhos todos podres. Aí os dentinhos escurecendo, sabe? Aquela coisa cheia de cárie, ela sendo entupida de açúcar e com aquelas cáries nos dentes. Chegou um ponto que ela tinha vergonha de sorrir, então ela tampava assim a mão, botava a mãozinha na frente da boquinha antes de sorrir, né? E aí, só que na época eu também vivia a minha própria turbulência e eu não consegui elaborar como eu vim a elaborar muitos anos depois, que foi assim, mas que merda é essa? Vocês estão cuidando dela, tem dentista, né?
Tem dentista, inclusive, já do exército. Ela é dependente. Por que não leva essa criança ao dentista? Porque deixou chegar a esse ponto. Então, a leitura que eu faço é que ela ficou lá e ficou sendo maltratada no meu lugar. E não à toa ela acabou sofrendo tudo o que sofreu, assim, de alienação parental em relação à mãe e ao pai, né? E acabou se tornando a revoltada, a rebelde de novo da família. E depois que o pai foi assassinado absurdamente, assim, cruelmente, exatamente um ano depois, ela sofre um acidente, quase perde a vida, perde a perna. Então, assim, ela se tornou esse indivíduo, né? É a leitura que eu faço. Mas que estava sendo preparado desde bebê, assim, desde pequena, né? Porque aquela maldita ficou com a minha filha para não cuidar direito, né? Para deixar ela ficar com a boca cheia de cáries, para não alimentar direito, sabe? Assim, para ficar dando açúcar, envenenando a criança. Então, assim, como que eu vou perdoar? É muita maldade, é maldade demais em uma pessoa só. Então eu fico assim. Só que, por outro lado, eu até tentei trazer minha filha. Depois eu tentei, ela já maiorzinha também, tentei me aproximar, e a alienação parental já estava se operando, né? Então, assim, a última vez foi quando ela veio passar Natal. E eu fiz de tudo para convencê-la a vir para Brasília, para fazer a universidade aqui, que é uma das melhores do país e tal, vir morar comigo, não sei o quê. Ela preferiu ir para lá para continuar se destruindo e até chegar a esse ponto de perder a perna, né? Aí, o que eu sinto, né? Eu lamento profundamente, mas eu não posso mais ficar dando murro em ponta de facas. Assim, eu já tentei, eu já me dispus. E aí o que eu sinto, e que hoje me foi perguntado lá, né, meu terapeuta, assim, mas o que você sente, Sheila, e tal? Aí eu falei, para falar a verdade, eu parei para ouvir o que eu sinto e não o que eu penso sobre que deveria ser. E para mim não importa mais. Não a minha filha e a minha neta importam. Mas se tiver que nos reunirmos algum dia e tal, elas também podem me procurar. Eu tô aqui, né? Todo mundo sabe onde eu tô, todo mundo sabe o que eu tô fazendo, todo mundo sabe, né? Então, eu tô aqui, é só vir me procurar. O que eu não vou mais é pra lá, assim, pro covil dos lobos. Eu não vou mais. Não vou porque eu não preciso. Não vou porque não me faz falta. É aquele experimento que eu já contei pra vocês, eu vou repetir, porque tem tudo a ver. Experimento com as mamães orangotango. Então, 3 jaulas, 3 orangotangos adultas. Uma extremamente amorosa, uma extremamente agressiva e uma falsa, de pelúcia. Em cada jaula foi colocado um bebê orangotango. O bebê da primeira jaula, óbvio, se desenvolveu muito bem, né? Cuidado pela mãe amorosa. O bebê da segunda jaula sobreviveu e foi se desenvolvendo. E somente o bebê da terceira jaula, da mãe que não interagia de jeito nenhum, porque era de pelúcia, morre. A conclusão a que os cientistas chegam: a agressão e a violência ainda assim são algum tipo de relação. É o amor negativo. Então, assim, durante muito tempo, o amor negativo, durante décadas, o amor negativo foi o único que eu conheci, porque foi o único que eu tive naquela família. Só que, graças à terapia e graças a todos esses esforços que a gente vai fazendo para melhorar ao longo da vida, gradativamente o amor negativo foi deixando de ser necessário para mim. Eu cheguei a ter que abdicar totalmente de qualquer amor.
Isso eu também não tenho dúvida, porque o meu último casamento foi o ápice, era uma alegoria do amor negativo, né? Você estar casada com um cara que não presta e numa relação profundamente abusiva é uma repetição, é reviver o amor negativo, né? Reativá-lo. E quando eu abri mão daquele último casamento e prometi a mim mesma que eu ia ficar só até me curar, sem saber, eu estava prometendo a mim mesma que eu ia buscar me curar desse amor negativo, assim, dessa enfermidade de só conhecer o amor negativo. Eu estou agora, hoje são 22 de dezembro, há 5 anos só. Hoje é aniversário da minha separação, do dia em que eu não só saí do apartamento, como foi o dia em que eu prometi a mim mesma que eu ia ficar só até me curar. Então, há 5 anos eu estou nesse processo, nessa busca, nessa peregrinação. E à medida que eu fui aprendendo a viver só e não querer tapar buraco nenhum, com nenhum tipo de afeto, que aí eram afetos doentios, etc, etc, eu creio que isso, o desdobramento natural foi eu ir me desapegando daquela família também, que só sabia me dar amor negativo. Então, que é o quê? Que era só agressão, só crítica, só reclamação, só não sei o quê. Então, hoje, por exemplo, lá na terapia, eu falei, gente, são pessoas que não vinham, mesmo quando ainda nos comunicávamos, mesmo quando ainda, né, mantínhamos aquela relação lá, não vinham me visitar, né? Que família larga assim, não vai nem, não se preocupa em anos e anos e anos e anos e anos e anos em ir visitar a filha, como se só eu tivesse a obrigação de ir lá. Aí, estando lá, ficar aturando as provocações, as encheções de saco, as críticas, até eu estourar, até eu cumprir o scriptzinho que eles esperavam sempre de mim. Ai, nossa! Então, assim, aí eu fui me desapegando, até que descubro, neste ano, que eu me libertei. Então, assim, é muito triste, né, gente? A gente enterrar os pais, eles estando ainda vivos. Enterrar as irmãs que eu nem conheço as minhas irmãs direito. Imagina, não conheço, né? Nunca fizeram questão, sempre gostaram das brigas. Não conheço e não conhecerei, porque eu não entro, né? Não faço mais parte daquilo. E aí restam, né? E eu falei, minha filha e minha neta. Aí eu falei na terapia. Por outro lado também, eu estou respeitando, eu acho, o princípio da passividade zen, sobre o qual eu li algum dia há muitos anos. Quando a gente não sabe o que fazer, se você não souber o que fazer, não faça nada. Dê tempo. O tempo. E em relação a eles, foi o que, né, acabou resolvendo mesmo. Quer dizer, eu ainda ia, eu ainda, né, tentava, eu ainda me esforçava. Nunca era bom, nunca estava bom. Eu acho que eles só se sentiriam satisfeitos comigo um dia que eu apresentasse um marido, assim. Então não seria eles ficarem felizes comigo, eles seriam felizes por eu levar um homem para participar da família, sabe assim?
Pronto, finalmente essa família tem mais um homem fazendo parte dela. Agora vocês estão felizes, né? Alguma coisa assim, um homem que inclusive suplantasse a minha imagem, assim, né? E aparecesse mais perante os olhos deles, assim, em relevo, alto relevo, né? E tal. Então eu juntando tudo isso e tal, né? Não vai acontecer. E aí eu saí, né? Fui saindo. Foram anos saindo. E hoje, pra mim, finalmente veio a consciência, né? A orfandade de vez, assim, de vez. Porque eu acho que ser pai, ser mãe, não é só colocar no mundo, né? Isso aí eram os antigos. Como eles diziam, criava que nem Deus cria batata, né, no mundo. Bota aí no mundo e deixa, né, crescer selvagemmente, né? Nossa época já não é essa. Então, assim, e por outro lado, mas e a sua filha? Mas tomaram a minha filha. Então, não queriam para si? Ela tá inteirinha para eles. Não podem reclamar. Tá? Tomaram todinha para si. Então, foi uma libertação, assim. A terapia hoje foi bem importante, significativa, sabe? Um marco, mais um daqueles marcos divisores, né? Essa coisa. Aí depois eu de lá fui resolver umas questões pragmáticas, assim, que eu tava protelando, de levar aspirador de pó para consertar, a levar uma arara numa loja colaborativa da qual eu tô fazendo parte, lá na Asa Norte, conversar com as meninas, reencontrar. Aí conversei muito com uma delas, porque eu realmente estou nesse processo, né, de mudar o padrão, a vibração, os hábitos, né, o modo de vida, o estilo de vida. Então, como eu resumi lá hoje, eu falei, gente, não, foi muito bom durante alguns anos ser vida louca, mas agora, nos últimos anos, eu tenho sentido um chamado, né, um chamamento, um desejo profundo de navegar novos mares, que são esse da meditação, de mudar a alimentação completamente, de plantar. Gente, eu nunca me imaginei plantando, pois eu quero plantar, assim, plantar meu alimento, germinar a comida, sabe? Concluindo, né? Porque o asfalto não vai deixar a gente continuar muito tempo. Conectar com a terra, meditar, praticar yoga, todo um outro estilo de vida, sabe, assim, de trocas e não, né, anticonsumista eu já sou há muito tempo, mas de um outro estilo de vida, completamente diferente mesmo. E aí eu conversando, e aí foi muito engraçado, porque essa amiga que eu tava conversando, ela também já foi vida louca. Aí ela, claro, nossa, gente, ufa, que bom, a gente sobreviveu, mas agora... Eu falei, a palavra é essa, ainda bem que a gente sobreviveu. E a gente rindo, né, e tal. Então, assim, chega um momento, e eu tô com 44 anos, eu acho que são aqueles ciclos, sabe, da existência, que aí um se fecha e abre um outro inteiramente novo, né? Então tá se fechando um ciclo da minha vida e se abrindo uma nova forma, uma nova visão completamente diferente, né? E o que é maravilhoso é isso de nós nos reinventarmos, né? Tantas vezes em uma só existência, assim, morrermos e renascermos várias vezes. Fui lá, depois ainda fui encontrar uma outra amiga e aí a gente pegou o cinema, né? E o filme tocante, gente, é uma produção ítalo-francesa, ou franco-italiana, chama Mamma Mia,
e fala da morte, né? É uma diretora de cinema, então é muito sobre... O filme é sobre sofrimento, a perda, a impotência, né? O não saber o que fazer. Boa noite. É um filme belíssimo. Minha amiga não gostou, achou que não acontece nada. Mas é um filme contemplativo, né? Existencialista, uma coisa assim. Quando a pessoa colapsa, né? Chega num limite tal que ela, de indecisão e impotência e tudo, encurralamento, que ela é aniquilada. Enfim, é uma coisa meio, né? E a perda. E aí sim eu pensei, eu falei, nossa, eu acho que eu não vou ver a minha progenitora falecer, ou antes dela falecer, enfim, acho que eu não vou ver. Mas o meu pai eu até gostaria, assim, meu pai eu gostaria de estar perto, de me despedir, de conseguir me despedir dele. Isso vai levar muitos anos ainda, claro, né, gente? Pelo menos algumas décadas ainda. Mas hoje o que eu sinto é isso. E até também voltando à terapia, eu falei, olha, hoje é isso, assim, o que eu sinto é isso, é essa orfandade que nem tem mais sofrimento, perda, nada, é só fiz o que pude, era isso mesmo, ok e tal. Não posso contar e acabou. Pode ser que, né, com o passar dos anos, eu evolua mais ainda espiritualmente, ou eles também, né, não sei, enfim, e as coisas mudem, né, pode ser, tudo pode acontecer, mas hoje, pelo menos 2015, né, 22 de dezembro de 2015, tá resolvido, tá melhor do que era antes. O que eu sei é que amor negativo não me serve mais. Relações neuróticas, agressão, não. Nenhum tipo. Nem de fato, nem simbólica, nem nada. Gente, cheguei, vou cuidar das minhas cachorrinhas, bebês, matar a saudade, deixá-las brincarem no quintal, que acho que agora tá limpo. Ótima quinta. Até amanhã.